Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início a mais um Caminhando Juntos. E nesta oportunidade, acompanhados de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, esses dois companheiros, amigos do nosso querido Redenção. A vocês que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, e continue conosco. O pensamento bom de vocês, raciocinando, refletindo conosco, nos ajuda. Arlindo, tudo bem com você, Arlindo? Tudo bem, Jaime. Tudo em paz. Boa noite, Nilo. Boa noite, Jaime, amigos e amigas de casa. Graças a Deus, tudo em dia. E você, Nilo, tudo bem, Nilo? Olá, Jaime, tudo bem, graças a Deus. Olá, Arlindo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente para esse estudo. Vamos em frente. Então, continuando com as reflexões sobre o capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que em algumas traduções tem o nome de Reuniões e Sociedades, em outras tem o título de Reuniões e Sociedades Espíritas. Não muda nada, mas é bom que se diga isso, né? Bom, então nós vamos, porque esse capítulo 29, meus irmãos, ele é muito interessante. Gravamos um vídeo, né, sobre esse capítulo, e agora nós damos continuidade e encerrando as reflexões sobre parte desse capítulo, porque esse capítulo é enorme e ele é muito importante. Nós não temos condições de falar sobre todo o capítulo, então nós pensamos, não deu para fazer numa gravação única. Então, fizemos a primeira gravação e esta é a segunda e última gravação, né? É a continuação. E, vejam, falávamos na primeira gravação sobre uma proposta muito importante, que é a da homogeneidade. Homogeneidade na reunião privativa, na reunião pública e na casa espírita também, né? Bom, diz Kardec, toda reunião espírita deve, pois, procurar a maior homogeneidade possível. Falamos, bem entendido, das que desejam chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Isso é que eu acho espetacular. Sérios e verdadeiramente úteis. Resultados confiáveis. E aí nós temos essa beleza da ciência espírita, né? E, Arlindo, gostaria de falar alguma coisa sobre esse conceito aí kardeciano, né? Gosto, eu quero sim, porque é bom até começar pelo final, né? Porque o final aqui nos vai remeter à importância do início. Ele diz no finalzinho aí, falamos, bem entendido, das que desejam chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Como é que se chega a isso? Toda reunião espírita deve, pois, procurar a maior homogeneidade possível. Então, assim, a gente vê como é que isso é importante, né? E é tão importante que essa homogeneidade precisa ser verdadeira. Por que a gente está dizendo verdadeira? Porque não dá para improvisar a homogeneidade, nem obrigar que todo mundo seja igual, né? Não adianta, por exemplo, vestir um uniformezinho, todo mundo camisa listrada ou coisas do tipo, para que a gente alcance a homogeneidade. A homogeneidade é uma construção, né?
É uma construção. A gente identifica aqueles que podem se reunir para aquela finalidade, que trazem já algumas condições importantes e das quais não se pode abrir mão para alcançar esse todo homogêneo, né? Mas como mais à frente, desculpe se eu me adiantar um pouco, ele diz também assim, os mais perigosos inimigos do espiritismo podem estar nas reuniões e na casa espírita. Então, olha só que importância tem isso para a gente voltar lá à homogeneidade. Se a gente não estabelece isso no conjunto, se isso não é buscado na construção dessa casa espírita, como é que a gente vai conseguir homogeneidade nessa ou naquela reunião, nesse ou naquele encontro? Então, essa coisa não é extemporânea, ela precisa ser um patamar, um padrão que se busque para alcançar objetivos sérios e verdadeiramente úteis. Acho que é isso. Nilo. Bom, se eu puder acrescentar alguma coisa ao que o Arlindo explanou de uma forma tão completa, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do termo, do entendimento dos termos, da palavra, né? Homogeneidade, o que a gente pode entender por homogeneidade, né? Vamos dar um exemplo, né? A gente quer carregar uma mesa, 5 pessoas para carregar uma mesa. Se cada um puxar para um lado, a mesa não vai sair do lugar, né? Então, é preciso que haja, primeiro, um propósito, né? Haja definido onde se quer chegar com aquela mesa, quem vai pegar onde, como vai ser transportada, e todos, agindo em conjunto, vão atingir aquele objetivo. Quer dizer, homogeneidade não precisa as pessoas serem iguais, bastam ter o mesmo propósito, estarem imbuídos da mesma ideia, né, e estar de acordo com o que se busca, com o objetivo do que se pretende alcançar. Essa questão de trabalho em grupo, isso é muito utilizado, né? Isso é muito nos treinamentos de empresas, né? A questão do trabalho em grupo, da ação em grupo, né? Para mostrar como a questão de ter um foco único, igual para todos, o mesmo objetivo, né? E que técnicas vai se usar ou vão se usar, né? Isso é fundamental para que a coisa possa funcionar, né? O centro espírita é um grupo, né? Tem pessoas ali, e ele tem um objetivo, tem um propósito bem definido, objetivos bem definidos, né? Então, nesse sentido, a homogeneidade é fundamental, né? Todos estarem imbuídos dos mesmos propósitos, compreendendo até a questão de como é o funcionamento de uma casa espírita, o que se busca ali. Se você não está entendendo a doutrina espírita, se você não entende a mensagem da doutrina, dificilmente você vai conseguir funcionar bem numa casa espírita. Então, daí vem o estudo também fundamental. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Não basta ter boa intenção. Boa intenção, tem um ditado popular que se refere a isso, né? De bem-intencionados o inferno está cheio, né? Quer dizer, é meio forte, mas assim... não basta a boa intenção, né? A boa intenção, se você não tem os recursos, não tem a diretriz, a direção, aí a coisa fica muito solta, né? Fica muito à deriva. A gente precisa aliar a boa intenção à capacitação, né? Porque, às vezes, o companheiro da casa espírita, por ter muito boa intenção, é sobrecarregado com tantas coisas que, no fundo, ele acaba, com toda a boa intenção dele, não dando cabo do que ele... aquilo a que ele se propôs inicialmente, né? Acontece isso às vezes. Tem um serviço aqui, dá fulano, ele tem boa intenção, ele tem boa vontade, dá ele. E daqui a pouco ele está cheio de ocupações, né? Quando isso deveria ser dividido. Jaime, ele acaba virando a pedra dissonante sem querer, né? Isso aí. Induzido pelos outros. Isso aí. Complicação danada. E a importância para nós, né, Jaime? Só para fechar, no nosso caso, de encarnados ainda na trajetória, ainda muito no início, o nosso trabalho precisa ser em conjunto, precisa ser em grupo, precisa, né, da homogeneidade. Você vê, Jesus
ele não abriu mão dos apóstolos, né, de estar num grupo, que isso faz parte, né? Isso, se tratando de seres humanos, a interação, a relação entre as pessoas, isso faz parte. Agora, entendamos, como vocês já explicaram, mas é bom a gente voltar a essa questão. Entendamos homogeneidade como aquela ação nossa em que, participando de uma reunião, nós estejamos ali por inteiro, atendendo à finalidade da reunião. Se eu estou numa reunião de socorro a espíritos necessitados, eu tenho que estar ali totalmente voltado para o socorro aos espíritos necessitados. Mesmo não sendo médium psicofônico nem doutrinador, mas está ali para ajudar a trazer energias boas para aquele trabalho se efetue com qualidade. Então, todos os que estão na reunião devem estar voltados para o cumprimento do objetivo da reunião. Aí forma-se a homogeneidade, como ocorre na reunião pública também. Quando as pessoas na reunião pública, a maioria está voltada para o cumprimento do objetivo da reunião, que é o esclarecimento. Quando a maioria está atenta ali ao que o expositor está falando, está refletindo sobre o que ele está dizendo, forma-se uma homogeneidade que, segundo nós comentamos no vídeo passado, essa reação vai ajudar o expositor. Ao contrário, quando a indiferença ou conflito, isso vai criar dificuldades para o expositor. É bom que a gente entenda, e a homogeneidade na casa espírita, de uma forma geral, nós temos que perguntar o que nós estamos fazendo ali, qual é o nosso propósito, e a casa espírita tem um propósito. Nós estamos cumprindo o propósito da casa espírita, nós estamos atendendo a esse propósito, que é o nosso crescimento, o nosso esclarecimento, a nossa união, perdoar as ofensas uns dos outros, sermos indulgentes uns com os outros, diante das nossas imperfeições, né? Quer dizer, então, isso se constitui num processo de construção da homogeneidade na casa espírita, né? Bom, mas continuando, esse capítulo, como eu já disse, é de suma importância. No item 336, diz Kardec, graças a manobras escusas. Bom, o subtítulo é Os mais perigosos inimigos do Espiritismo, como Arlindo já tinha lido, podem estar nas reuniões ou na casa espírita. Graças às manobras escusas que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade. Sob a aparência de interesse pela causa, criticam tudo, formam grupinhos que logo rompem com a harmonia do conjunto. Essa situação, prejudicial a todas as sociedades, o é ainda mais às sociedades espíritas, pois, se não levar a uma ruptura, provocará preocupações incompatíveis com o recolhimento exigido pelos trabalhos. Olha que Kardec está aqui realmente, isso mostra a pesquisa. Isso aqui é a ciência espírita. É justamente a metodologia que ele criou
para que nós pudéssemos colaborar com os espíritos para a produção de fenômenos nas reuniões privativas compatíveis com a responsabilidade que temos ante a doutrina espírita. Não é isso, Nilo? Jaime, isso aqui é muito importante, né? Junto da homogeneidade, quer dizer, tem tudo a ver com homogeneidade. Uma pessoa que vibra diferente, com um pensamento diferente, diferente, que eu digo, é que não está alinhado, primeiramente com a doutrina, e em seguida com os propósitos da casa, né? Porque toda a casa tem a sua organização, tem a sua, vamos dizer assim, a sua identidade, né? Os seus objetivos, o objetivo do seu trabalho, tem uma certa especificidade. Então, quem não está alinhado com isso, começa a vibrar diferente, começa a vibrar, às vezes, com aquela energia de contrariedade, de discordância. Isso é um tema tão, assim, intuitivamente já conhecido, que a gente vê em filmes, né? Aquelas missões que vão militares e tem um cara infiltrado justamente para atrapalhar, aquelas coisas. Isso é muito do humano. Então, assim, eu não digo que haveria no grupo espírita alguém com interesse de destruir a casa, mas uma pessoa que não esteja atenta e se deixe envolver por pensamentos dissonantes, né, intuições que vão trazer, colocar dúvida, implantar dúvida, ou se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, e começa a achar que o que ele pensa é mais importante, tem mais a ver, e quer convencer outras pessoas, ele começa a se transformar num verdadeiro problema dentro da casa, né? Começa a agir por conta própria, quebrando a unidade, quebrando o conjunto, né? Eu acho que isso é muito grave. Você sabe que eu penso o seguinte, a pessoa que está numa casa espírita e não concorda com o projeto da casa espírita deve sair. O que ela está fazendo lá? Atrapalhando a casa espírita, atrapalhando a si mesmo, né? Perdendo o seu tempo ali, né? Isso. Se eu não concordo com um projeto desenvolvido por determinada casa espírita, eu não vou trabalhar lá, eu não vou participar dos seus trabalhos, porque senão eu vou ficar lá dentro emanando sempre energias desfavoráveis. Né? Fala, Arlindo. E eu ia falar exatamente mais nesse caminho, né? Porque a gente vai observar, primeiro, como a importância dessas observações de Kardec, que a gente vê que ele fala de algo que ele olhou, né? Que ele acompanha de perto, né? Que ele pode tem os termos de comparação. Então, você vê que ele vai dizendo uma coisa interessante para a gente não pensar que é só aqui ou só ali. Essa situação é prejudicial a todas as sociedades, isso a qualquer, né? Ainda mais as sociedades espíritas. E aí, a gente primeiro precisa pensar, e aí vamos nesse caminho do que você falou agora, as pessoas saberem que, olha, eu estou nessa casa, eu estou satisfeito, isso que tem aqui é bom para mim, e se não é, se é possível perguntar, pergunta, tira as dúvidas. Se tirou, se não agradou, as respostas não lhe foram satisfatórias, pica a mula, como a gente diz assim, entre aspas, pica a mula, pega o seu boné e vai, porque aí você vai procurar um outro lugar, vai procurar um outro canto, porque a gente não avalia muito, né? A gente, de verdade, na maioria das vezes, a gente não avalia o quanto isso pode ser prejudicial para o conjunto. Quando eu estou ali, meu Deus, esse cara está errado, esse dirigente está todo errado. Se fosse eu, essa reunião não seria assim. Vá-te embora, porque aí você fica perturbando, e além de ficar se chateando, você está chateado porque a coisa não te agrada, e fica você ali vibrando pesadamente contra o que ali acontece. A gente não está nem avaliando se é bom ou se é ruim, mas você não acha bom, não te agrada, tira seu time, vai ficar fazendo o quê ali, né? Então parece também teimosia, ficar ali só para ficar perturbando a cabeça dele próprio e dos outros. Então, a gente tem isso claro, porque a gente faz tanto mal às vezes, por inconsciência mesmo. Você diz, poxa, tem que mudar. Cara, sai, muda você deixa de se chatear e não atrapalha aquele que está fazendo aquilo que eles acham bom. Né? Se você tentou, de alguma maneira, fazer esse contato, tentar reverter, não dá, sai, é melhor, porque aí sofrem menos pessoas, né? Inclusive você, que se chateia menos. Acho que é nesse caminho, a gente tem que ter cuidado com isso,
Porque cada um tem o direito de pensar o que quiser e agir como quiser. Se você não está de acordo, você pula fora. Não dá para mudar, vai procurar outro caminho. Tem várias casas, vários métodos, vários tipos de trabalho. Então, a gente vai procurar. Quem quer procurar outra coisa, vai procurar outra coisa. Não precisa brigar com ninguém. Né? É só isso. Não precisa ter constrangimento, né, Arlindo? Assim, talvez as pessoas fiquem constrangidas porque eu vou sair. Não. O que vão pensar de mim? Não. A casa não está errada e a pessoa não está errada, né? Se não há uma compatibilidade... Claro. Quão digno é a pessoa chega, olha, eu não estou me encontrando, eu vou sair, vou me desligar, vou procurar uma outra casa. Ótimo, cara, legal, pô, bacana, boa sorte que você encontre uma casa onde você consiga se desenvolver na doutrina, estudar e se sentir fazendo parte, né? Se sentir mais identificado e poder ser mais útil. Então, é legal isso, não tem problema, ninguém está errado, é uma questão de... Né, as pessoas precisam ter liberdade para isso. A casa espíritas, eu não... Quer dizer, a casa que eu conheci, que tinha essa proposta que eu vou falar, ela era espiritualista, não era realmente espírita, era a ordem espiritualista, alguma coisa. Então, o presidente, que era o médium principal da casa, ele dizia, fulano saiu da casa, né? Vai voltar pela dor. Que isso? Que isso? Não pode sair, né? Isso aí não existe. Essa doutrina é a doutrina dele, dirigente, não é a doutrina espírita. Exato. Ele é que quer segurar as pessoas lá. E essa casa não tinha estudo, então a pessoa aceitava o que ele dizia, tinha medo de sair até e de depois ter que voltar pela dor, né? Poxa, agora você vê quanta prisão, né? E enquanto a doutrina é altamente libertadora, né? A prisão, primeiramente, nesse caso, desse irmão aí, desse companheiro dirigente, né? Olha a prisão em que ele se encontra, né? De acreditar numa coisa dessa, né? E leva a prisão aos outros também, né? Olha, eu não sei se ele acreditava tanto como ele exigia que os outros acreditassem. Porque... Provavelmente não, né? Não é? Uma coisa interessante que está dito aqui também, quer dizer, o perigo, né? É daquele pessoal que formam grupinhos que logo rompem com a harmonia do conjunto. Pessoas que querem formar o grupinho na casa espírita. O grupinho da evangelização que não se dá com o grupinho do outro trabalho. Isso não existe. Que é isso? A casa espírita é uma só. Todos devemos estar trabalhando para o bom êxito dos trabalhos da casa espírita, de todos os trabalhos. Que isso vai nos beneficiar e beneficiar todos que procurarem a casa espírita e vai ajudar o crescimento do grupo, porque o objetivo é esse. Não é o crescimento de uma pessoa, é o crescimento de todos os membros da casa espírita e daqueles que a frequentam também, porque frequentam a casa espírita muitos que não têm conhecimento da doutrina, são simpatizantes do espiritismo, né? Bom, então, nós vamos a uma questão interessante. Deve-se chamar a atenção dos perturbadores. No item 337, Kardec... Olha, antes de ler sobre isso aqui, antigamente, dizia o seguinte, olha, quando uma pessoa estiver perturbando a reunião ou estiver perturbando a casa espírita, vamos orar aos protetores espirituais para que eles tirem essa pessoa da reunião ou da casa espírita.
Agora, olha a instrução de Kardec. Deve-se chamar a atenção dos perturbadores, item 337 de O Livro dos Médiuns. Se uma reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar: os homens sensatos e bem-intencionados não terão o direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer? Aprovando pelo silêncio, não há dúvida de que esse direito lhes assiste. Constitui-se mesmo um dever. Mas, se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Que coisa espetacular. Quem é que começa agora? Acho que é o Sou eu. Sou eu. É engraçado que eu vendo essa questão... Você vê, Arlindo, só um minuto. Antigamente, quer dizer, quando a gente não tinha conhecimento da obra kardeciana, quando frequentava casas que não havia estudo, era esse negócio, ó, fulano está perturbando, vamos pedir aos benfeitores para tirá-lo da reunião. É responsabilidade nossa, de encarnados. Fala, Arlindo. Eu passei uma experiência interessante depois que vim para cá, né, para Maricá, e numa das visitas, numa das minhas presenças num determinado centro espírita daqui, nós tivemos uma situação interessante, porque havia um estudo aberto, público, né, sobre a doutrina e tal, e lá pelas tantas surgiu uma pessoa nova, mas não é que ela fosse nova no espiritismo, ao contrário, parece que ela até já conhecia a casa de alguns anos, mas veio da região dos Lagos para cá, estava mais Cabo Frio, alguma coisa assim, e aí, pessoa muito empolgada e tal, e num certo momento do estudo, ela apontava lá algumas mensagens de Jean-Jacques Rousseau e tal, que ela disse, não, isso tudo aí é mensagem apócrifa. Todos esses... Eu estava quase enlouquecendo, mas eu fiquei calado, porque eu estou na casa dos outros, eu não sei o que fazer uma hora dessa. Aí, quando terminou a tal da reunião, o encontro, que era uma reunião pública aberta, o estudo foi feito assim, aí eu conversei com a dirigente da casa, mas eu fiquei meio assim e tal. Ela disse, não, fulano, olha, aconteceu isso mesmo, eu também segurei e tal. Aí acabou chamando depois a pessoa, conversando, e a pessoa acabou nem aparecendo mais. Porque, assim, pegou a doutrina e fez um balaio de gato, uma coisa doida, assim. Então, pegou aquelas mensagens que tem no final de um livro, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias mensagens de vários figuras de renome mesmo, e mensagens sérias. Tem as apócrifas que ele põe depois para a gente poder analisar. Agora, tudo isso é apócrifo. Olha, um monte de neófito sentado, e meu Deus, eu estava em cólicas, mas o medo de criar uma situação, já que a pessoa era conhecida. Então, são situações assim que a gente às vezes enfrenta sem nem imaginar. Felizmente, eu pude conversar depois com a dirigente da casa e tal, e eles conseguiram resolver a questão. A pessoa até nunca mais apareceu, se despediu do encontro. Mas é um negócio, que é muita gente que leu muito, mas não sabe bem o que está falando, eu não sei, umas coisas assim, que dificultam muito esses encontros, né? Porque, assim, isso é uma reunião pública, não estamos falando nem de uma reunião privada, mas pior ainda, porque você está falando para pessoas que, às vezes, não têm primeiro contato com a doutrina espírita. E vem alguém com poder, assim, com a falação, e eu disse, meu Deus do céu, eu consegui reverter aquele negócio. Na semana seguinte, você fez um estudo retomando aquilo, clareando. A dirigente até pediu para eu apresentar aquele quadro. Eu disse, olha, a questão é essa, Rousseau é uma figura muito importante, e esses filósofos que estão aqui não estão à toa, tem todo... Aí a gente conversou um pouco, mas assim, foi uma situação muito, no primeiro momento, impactante e constrangedora, porque você vê alguém falando daquilo que não sabe, e com uma certeza, assim, de doer, né? Assustador, né? Mas eu acho importante aqui... Bom, vamos ver o Nilo, depois eu falo. Vamos ver, Nilo. Eu acho muito interessante que nessa questão aqui,
está se tratando de um assunto prático, de um problema de natureza prática das casas, né? Isso. E aponta para uma questão importantíssima, que tá no cerne da doutrina espírita, que é a questão das pessoas se posicionarem, tomarem atitudes. Não existe lugar neutro. Não existe lugar neutro na vida. Na vida, a gente ou está olhando para cá ou está olhando para lá. Você pode olhar para vários pontos, mas não existe a neutralidade. Qualquer ato nosso está contando, está valendo. Então, por isso, precisamos pensar com cuidado, saber o que estamos fazendo, porque não vamos, olha só, vamos deixar que os mentores, então, afastem essa pessoa. Quer dizer, até quando a gente vai ficar esperando que alguém nos mostre o caminho, que alguém nos diga o que fazer, que alguém resolva para nós, né? Então, assim, se numa casa espírita você que é o responsável, nós somos os responsáveis pelo lado aqui dos encarnados, a ordem, a disciplina, a condução das coisas pelo lado material, daquele mundo material, é nossa, dos encarnados. Então, cabe a nós tomar as decisões, ter a condução, fazer o que é preciso, né? E tem pessoas que parece que têm uma certa dificuldade em se posicionar, em chegar para uma pessoa e falar, se colocar. A gente chama de confronto, né? Um confronto não é necessariamente uma coisa ruim, uma briga, um desentendimento. Um confronto é a busca do entendimento, é uma conversa, frente a frente, né? E isso a gente deve começar a pensar muito sério nisso. A gente ser capaz de se posicionar e tomar as atitudes que precisa tomar, saber enfrentar a contrariedade das pessoas, saber se sustentar na sua posição diante da contrariedade da outra pessoa, né? Como o outro vai reagir é problema dele. Agora a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, com jeito, com educação, com princípios de urbanidade, com toda a atenção, mas tem que ser feito, né? Se alguém estiver criando problemas, né, numa reunião ou mesmo na casa espírita, o dirigente da reunião deve chamar, conversar. Agora, vejam Kardec aqui, ele diz o seguinte: constitui-se mesmo um dever de chamar a atenção. Mas se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Abertamente, com transparência. Na casa espírita tem que haver transparência na relação entre dirigentes e trabalhadores, entre dirigentes e frequentadores, entre trabalhadores e frequentadores. Tem que haver transparência e fraternidade. É um binômio importantíssimo para se adequar o ambiente de uma casa espírita à proposta do espiritismo. É a transparência e a fraternidade. Quando nós usamos esse binômio na nossa relação com as pessoas que comungam a atividade na casa espírita, o ambiente se torna mais leve. Se uma pessoa, como Kardec está dizendo aqui, está agindo equivocadamente, ela é chamada, porque às vezes ela está errando até por falta de esclarecimento. Não foi devidamente esclarecida sobre aquilo, ou não entendeu. Veja bem, no livro No Invisível, de Leon Denis, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, e no Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, eles falam aqui, no Leon Denis, no Invisível, e Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, ali é dito que a homogeneidade dentro de reuniões mediúnicas é essencial para os bons resultados. E para que isso ocorra, é preciso haver um processo seletivo para participação em equipes mediúnicas. Tem que haver um processo seletivo para participação
em equipes mediúnicas. Não é chegou, vai, não, vamos ver primeiro, vamos conhecer, vamos ver o movimento dessa pessoa na casa espírita, vamos ver se ela não tem isso aqui, ó, os homens sensatos tá lá em cima, semeiam a dúvida, a desconfiança, a inimizade. Vamos ver se essa pessoa está ali para ajudar e atender ao projeto da casa espírita. Porque, senão, no Redenção, nós agimos como Kardec recomenda, como Leon Denis também e como Hermínio Miranda. Há um processo seletivo para participação em reuniões mediúnicas. Porque, infelizmente, as reuniões mediúnicas, a nosso ver, foram muito banalizadas. Enquanto Kardec recomenda que a eclosão da mediunidade em alguém tem que ser espontânea, a gente assiste em reuniões privativas os dirigentes encarnados insistindo com o pretenso médium a que ele dê uma manifestação. Ele insiste tanto que acaba havendo uma manifestação, muitas vezes, anímica. E daí surge um processo psíquico que não satisfaz ao médium e ele até se decepciona com o espiritismo, né? Então, tem muita coisa importante que nós temos que amealhar na ciência espírita para conduzir tudo isso. Jaime, isso aqui aponta para uma coisa muito importante. Assim, se você está numa casa espírita e não confia nas pessoas, o que é que você está fazendo lá? Então, se você está lá e uma pessoa vem falar com você, um dirigente, alguém que tenha um grau de responsabilidade com a casa um pouco acima da sua, e vem conversar, um grupo, vem falar com você sobre alguma coisa que não esteja indo bem, a questão também do melindre, do excesso de suscetibilidade também é um problema, né? Claro. Porque se você confia nas pessoas, você deve buscar ouvir aquilo, ver no que aquilo te toca, no que aquilo é plausível, no que aquilo é razoável, procurar entender o que está sendo dito ali. Isso. Né? Tudo pode ser conversado. Agora, o problema é quando a pessoa se melindra, acha que está sendo chamada a atenção que isso não foi devido, fica chateado. Então, aí também é um problema, né? Ô, Nilo, e quando as pessoas da casa começam a dizer para o dirigente que é falta de caridade? Falta de caridade para com quem? Falta de caridade é a gente não chamar a pessoa que está se equivocando e esclarecê-la, orientá-la de forma transparente. Isso... Porque, veja bem, há um procedimento, um processo que eu vivi em algumas casas e este realmente eu acho inconveniente. Por exemplo, numa reunião privativa, um médium tem uma atitude equivocada lá, né? E o dirigente não fala nada com ele diretamente. E aí, no grupinho deles, ele fala, poxa, fulano, viu fulano na reunião? Aí o médium que errou vai ficar sabendo pelos outros. Olha, veja bem, isso aí é antiético. Isso aí é antiético, mas eu vivi isso em casas espíritas. Quer dizer, é como Kardec está dizendo aqui, a advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Não, foi fulano, vamos chamar, vamos conversar, não é brigar, não. É chamar e vamos conversar. Olha, o Hermínio Miranda, no Diálogo com a Sombra, chega a dizer, você vê como é importante o clima, a atmosfera espiritual de uma reunião privativa para se obter bons resultados em manifestações,
Ele disse, se duas pessoas não se dão, uma tem que sair da reunião. Ela pode nem falar, nem se expressar verbalmente com relação à dificuldade com o outro, mas só no pensamento, só no sentimento, só ao sentar ao lado, ou junto, ou à mesa com a pessoa, e vendo a pessoa se lembrar do fato, já começa a emitir vibrações antagônicas. E Hermínio Miranda, é claro, Hermínio Miranda teve um grupo mediúnico de excelente qualidade, mas, claro que tinha que haver um processo seletivo. Bom, vamos continuar. Na questão 338, além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, há as que, por temperamento, levam perturbação onde comparecem. Dessa maneira, nunca será demasiado o cuidado na admissão de novos elementos. Olha aqui Kardec falando no processo de seleção. Quer dizer, além daquelas que a gente sabidamente arranja confusões, há aquelas que, por temperamento, onde elas estão tem perturbação, onde elas estão tem conflito. Como é que eu vou colocar uma pessoa dessa numa reunião mediúnica? Quem que vai comentar primeiro? Eu acho que sou eu, né? Sou eu, Arlindo. Sim. Assim. Você sabe que essas, às vezes, são mais fáceis de lidar, né? Porque o problema é aquela que é malévola, que essa costuma agir na sombra, né? Essa, às vezes, tem mais perigo. Mas a que, por temperamento, também atrapalha, também é um problema, né? Porque ela pode ser bem intencionada, pode ter uma boa intenção, pode querer fazer as coisas, mas no que age em grupo com as outras pessoas, traz um tumulto, traz um transtorno, dificulta para todo mundo. Isso também é aquilo que a gente estava falando, né? Só a boa vontade não adianta. Não, tudo bem, só a boa vontade, é preciso boa vontade? Sim, como mais um fator, mas só a boa vontade não adianta, né? É preciso ter noção, né? Do impacto das nossas atitudes à nossa volta, né? Isso é um trabalho que a própria doutrina nos alerta para isso. Estamos aqui para crescer, para isso mesmo, né? E na casa espírita, você poder chegar para um companheiro como esse é um trabalho difícil, mas você poder conversar, explicar, falar acerca da harmonia, da forma de relacionamento entre as pessoas e tal. Aí é aquele negócio, né, Jaime? Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que lidam bem com isso, até entendem, até passam a prestar atenção, tem outras que não aceitam, né? Então, aceitar uma pessoa na casa espírita ou numa reunião privativa, numa reunião mediúnica, realmente é disso que ele está falando, com o cuidado que se deve ter, pela harmonia, né? Pela homogeneidade do grupo, porque o trabalho depende disso. O resultado, um bom trabalho, depende disso. Porque a gente não é uma brincadeira. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que em reuniões mediúnicas, uma manifestação é o somatório da influência do espírito manifestante, mais a influência do médium, mais a influência do meio. Se a influência do meio não é uma influência satisfatória, a gente não pode garantir a fidelidade do fenômeno. E aí é que muita casa se perde. Não é, Arlindo? Eu penso que esse item, ele nos propõe uma coisa que é anterior, né? Ele fala das possibilidades do problema, mas que nós teríamos, por tendência, a minimizar se seguirmos a lógica de um estudo sistemático, onde se tem um grupo que haja na observação constante disso. Porque é claro que é nesse caminhar que nós vamos conhecendo todos os meandros de cada um de nós, né? Já vendo o jeitinho, já percebendo. O ideal da casa espírita exatamente essa
participação em várias atividades, onde você vai vendo o jeitinho de cada um, as suscetibilidades de alguns, as raivinhas de outros, né? Você vê isso quando está trabalhando lá com a refeição para as famílias assistidas, quando está distribuindo alimento para esses mesmos assistidos, quando está participando da evangelização. As atividades que a Casa Espírita oferece vão possibilitando olhar cada uma dessas pessoas e perceber que nível de pessoa você está lidando e quais são as características que são mais afetas àquilo, aquilo ou aquilo. Então, assim, é legal, e aí a gente tem como referencial a nossa própria casa, porque o estudo sistemático tem essa proposição, né? A gente tem nos grupos de estudo os observadores, né, os que coordenam as atividades e que, por conseguinte, vão acompanhando a vida de todo mundo ali dentro. Então, até chegar lá àquela ponta, olha quanto se transitou e se pôde observar. Né? Então, quando chega lá nesse momento da seleção, não é uma seleção igual ao vestibular, né? Mas é uma seleção que já se fez ao longo do tempo. Você vai vendo durante o tempo que caminhar tem esse cidadão ou essa cidadã para participar dessa ou daquela atividade. A gente sabe que ninguém nasce pronto, ninguém faz milagres de mudança, mas a Casa Espírita vai ajudando a gente a fazer essas mudanças. A gente vai observar se há um tempo dessa frequência, se essa mudança já foi se realizando a tal ponto de poder participar de uma reunião desse porte. Então, eu acho que aqui nos remete sempre ao anterior, ao que é antecedente. Como é que a gente faz para chegar aqui? É olhando desde antes. Como isso aqui não há milagre, não é extemporâneo. Olha, você não funciona assim, né? Funciona por uma seleção natural, pela observação de todo o processo de cada um. Então, eu acho que temos muito a ganhar se o processo todo ocorrer de forma adequada. A questão é, se estuda a doutrina espírita, se estuda de maneira adequada, se chegará ao resultado que será o mais adequado. Se o dirigente espírita está atento ao ambiente da casa espírita, ele vai perceber pessoas, como está dizendo aqui, pessoas que, por temperamento, às vezes explosivo e de outras nuances aí, não devem ser chamadas para uma reunião mediúnica, porque elas vão... O que não quer dizer que elas sejam ruins, né, Jaime? Elas não servem para aquela atividade. Isso. O que não quer dizer que elas sejam ruins, mas elas, por temperamento, elas vão levar, às vezes não, mas acho que sempre, né? Quando essa questão do temperamento, como está sendo dito aqui, elas vão levar conflito e perturbação para uma reunião que tem que ter uma atmosfera espiritual adequada, né? Bom, não quer dizer, né, Jaime, também, se me permite fazer uma parte, não quer dizer que ela futuramente também não venha a poder se adequar se ela estiver buscando realmente, porque a gente precisa também, acho que cabe aqui a gente lembrar, assim, uma casa espírita não é feita por encarnados já perfeitos, né? Vai esbarrar nos problemas de convivência, de relacionamento. Agora, a diferença é se você estuda a doutrina espírita, se você está compreendendo a doutrina espírita, você se propõe a se melhorar. Porque é preciso realmente, em certos momentos, a gente ali meio que engolir o orgulho, aprender a engolir o orgulho, né? Porque é um ato de humildade você acatar uma observação, a pessoa vir conversar com você, chamar atenção para algum problema, e você, claro que qualquer pessoa normal se sente desconfortável. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Né? Mas se você está buscando a sua melhoria, o seu progresso, tá? Você vai sentar, conversar, ouvir, ponderar, talvez até argumentar, se tiver alguma explicação a ser dada, mas a gente precisa, né, começar a pensar nisso. É uma casa onde tem espíritos imperfeitos tentando se melhorar. E o objetivo é esse, é se melhorar mesmo. Então, essas oportunidades são excelentes para a gente crescer, para a gente aprender a se ver, a estar ali para se ver também, para crescer, para se melhorar. Haja vista a nossa situação de nós três. Temos as nossas imperfeições, estamos na casa espírita, tentando nos melhorar e, em consequência, também melhorar o ambiente da casa espírita. Né? Aí lembra aquela questão da caridade, indulgência para com as imperfeições alheias, né? Mas determinadas imperfeições a gente tem que olhar com cuidado também, como diz Kardec. Aqui
Hermínio Miranda e Leon Denis. Bom, vamos à atuação dos espíritos malfeitores. Item 340 de O Livro dos Médiuns. As sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, seja qual for a sua importância, têm ainda de lutar contra outras dificuldades. Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os seus membros, mas também no mundo invisível, assim como há espíritos protetores para as instituições, as cidades e os povos, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Se não se desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, a obsessão se torna um mal contagioso e se manifestará entre os médiuns pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca e perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Muito, muito interessante e importante isso. É Arlindo, né? E é tanta coisa para ver aqui, porque é uma questãozinha pequena, não é? Mas é rica de coisas, rica de muita coisa. Então, novamente Kardec lembrando que sociedades pequenas ou grandes, e todas as reuniões, todas, de qualquer matiz, de qualquer tipo, vão sofrer esses fatores de perturbação, que são o além, né? Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os membros, mas também no mundo invisível. Então, é legal a gente saber disso e lembrar disso, para a gente voltar ao anterior, né? A gente viu lá que tem as pessoas, além das pessoas notoriamente malévolas, que se infiltram, tem aquelas que por temperamento, e olha, veja, já fica um facilitador. Se tem alguém com temperamento assim, um assado, suscetível, as portas já ficam um pouco abertas, porque lá vem o companheiro de lá, olha, vamos ficar por aqui que a gente vai conseguir fazer bagunça nesse pedaço. Já temos um companheiro que a gente pode forçar e, através dele, criar um monte de situações difíceis. Às vezes, em princípio, só para se divertir, né? Você já sabe que tem um cara bom ali de briga, a gente faz ele criar a confusão, fortalece, e a gente vai descobrindo, porque eu acho que isso aqui acaba pipocando na casa espírita, né? Porque espírita tem a ideia de sempre se achar perfeito. Está muito perto da perfeição. Esquece que a gente está longe dessa, a gente está ainda treinando, palmeando esse caminho, que é longo, e a gente acha que já é perfeito. Aí relaxa quando eu ver alguém com dificuldade, tá vendo? Esse cara é terrível. Aí eu já entro nessa faixa. Quando eu entro nessa faixa, eu já estou somando um monte de energia difícil para fazer a casa ter mais dificuldades ainda. Assim como há espíritos protetores, que também a gente tem essa coisa mágica, né? Espírito protetor, os benfeitores vão cuidar de absolutamente tudo. Pode plantar bananeira aí, que Benamim resolve, Calirrama segura esse negócio, Bezerra está aí mesmo, e esquecemos da nossa responsabilidade. Porque quando eu sou irresponsável, eu convido o irresponsável para vir para cá. Então, essa coisa é interessante, tudo isso, gente, é para a gente lembrar da nossa responsabilidade. É da responsabilidade individual para com o grupo. Isso é interessante demais. Então, ele vai falando dessas coisinhas que parecem poucas, mas que são sutis e de muita importância, porque a gente esquece que o principal elemento por onde ele pode chegar para a nossa perturbação somos nós. Como não tem nenhum santo nesse processo, todos nós podemos dar aso a essa entrada. Então, estar atento a isso. Se não se desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, e aí a gente lembra que é preciso ter dirigentes atentos, participantes atentos, a gente às vezes enfrenta certas dificuldades nas turmas de ESG, por exemplo, mas se a gente não estiver atento, a coisa degringola e começa a abrir portas e abrir portas, que depois são muito difíceis de ser fechadas, né? Então, assim, o conjunto aqui é rico demais, mas como você e Nilton ainda vão falar muito, né? Então, assim, por uma resistência enérgica, a obsessão se torna um mal contagioso. Isso é que é outra coisa importante. A gente esquece que a obsessão, como qualquer doença,
ela pode ser contagiosa. Lógico. Ela pode contagiar um número muito grande de pessoas e a gente não percebe que o nosso comportamento pode abrir portas ou, se não abriu a porta, pode somar para ampliar um contágio. Então, a responsabilidade de cada um de nós é muito grande, com o nosso próprio equilíbrio. Mas como é que a gente se equilibra? Olhando o defeito do outro? Porque a gente só vê o defeito do outro. E quando eu aponto, eu não ajudo exatamente a melhorar. É preciso ter aquela tranquilidade para, se encontrou, chamar atenção ou chamar quem de direito para que haja e tente fazer esse contato e conversar e resolver. Mas a gente, quando fica no tititi, que é o disse-me-disse, fulano, você viu como é que fulano está? Olha, e aí a gente, em vez de ajudar, está criando uma outra corrente que vai se somar a de dificuldades para ampliá-la. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter o tempo todo. Senão a gente fica ali como o apontador do outro e não percebe que já está fazendo parte da corrente da dificuldade. Então, estar muito atento a isso, né? E você, Nilo? Nunca é demais a gente lembrar, né, do que se trata uma casa espírita. Porque pode haver pessoas que pensem assim, é uma casa espírita, então os espíritos seguram a onda. O que quer que aconteça lá dentro, nós estamos seguros porque os espíritos estão presentes e vão defender a casa de qualquer jeito. Mas não é bem assim, né? A casa espírita é formada pela atuação dos benfeitores ligados à casa, que têm o compromisso com a casa, os espíritos todos envolvidos ali, e da parte material temos nós, os médiuns, os sócios, os integrantes da equipe, e que estamos ali fazendo a nossa parte. Isso é uma dinâmica, é um organismo vivo, né? Então, assim como uma pessoa que vem pela primeira vez numa casa espírita, entra para assistir uma reunião, ela está levando suas companhias espirituais, existe toda uma estrutura voltada para receber esses espíritos, esses irmãos nossos ali, para aproveitar também daquela reunião. Claro, tem um mundo espiritual atuando, mas temos nós aqui do lado de cá, nós temos a nossa parte, né? Então, entender isso é importante, porque você, às vezes, com um pensamento, você desarmoniza toda uma reunião. Você permite a entrada Isso me lembra muito aqueles filmes do Drácula. Eu não sei quem gostava de assistir, quem já assistiu, o Drácula não invadia uma casa. Ele não entrava se a pessoa lá dentro não chamasse. Ele sempre chegou com tinha uma ética, tinha um princípio, ele não entrava. Isso é interessante, que mostra aquele simbolismo da proteção, tem a ver com a nossa emoção, com o psíquico, com o nosso pensamento, com o que, né? Nós permitimos a invasão desses pensamentos, desses espíritos, e às vezes nós somos aqueles que, como você falou, Arlindo, abrem as portas, né, para essa invasão e que traz a perturbação para uma casa espírita. Isso. Aliás, Nilo, não quer dizer que os benfeitores não pudessem barrá-los, não podem. Mas ele não tem que fazer isso, porque nós é que estamos pedindo a presença dessa dificuldade. Exato. Isso. Nós temos a nossa responsabilidade, né? Porque há um item, inclusive, de Kardec, que não foi compilado aqui, e ele diz, falando sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele diz: se os espíritos levianos penetrarem aqui, a quem responsabilizar? Ele mesmo responde: aqueles que lhes deram guarida no coração. Quer dizer, então, nós, encarnados, é que vamos determinar a qualidade de espíritos que frequentam, que trabalham na nossa casa espírita. Pelas motivações nossas, nós vamos atrair bons espíritos ou maus espíritos. Tanto que ele, lá em cima, ele diz, naquele item 340, que há espíritos malfeitores dirigindo grupos. Então, quer dizer, como há bons espíritos dirigindo grupos e envolvendo médiuns, há maus espíritos envolvendo também, mas eles vão penetrar através dos encarnados. Quer dizer, então somos nós. Isso. O nosso trabalho de criação de um ambiente homogêneo na casa espírita é que vamos atrair para a casa espírita
bons espíritos para fazer um trabalho coerente e consequente se nós, dirigentes e trabalhadores, tivermos responsabilidade nas nossas tarefas, né, e ocupações. Bom, Jaime, hein? me lembra aquela questão, né, de uma reunião mediúnica onde não há qualidade das intenções das pessoas, os espíritos se afastam, né? Numa reunião onde se pretende uma comunicação de um Isso. espírito, se não há seriedade, não há recolhimento, eles se afastam. Analogamente, uma casa espírita funciona do mesmo jeito. Se as pessoas não estão sabendo o seu Claro. papel, a sua responsabilidade, a casa, os espíritos, os benfeitores dos espíritos ligados à casa, eles vão acabar não tendo espaço para atuar. E aí quem ocupa o espaço são os espíritos levianos. Isso. E nada melhor para atacar a doutrina espírita, o movimento espírita, do que uma coisa desse tipo, né? Isso. Mas agora vamos, porque o tempo está quase terminando. Item 350 do Livro dos Médiuns. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou. Olha que coisa importante. Quem é que vai? Quem inicia, Nilo? Acho que sou eu, né? Olha só, né? Tá aqui, afinal de contas, qual é a mensagem da doutrina, né? O que a doutrina, qual é a proposta dessa revelação entre nós, né? Isso traz toda uma mudança na nossa relação com a vida, do entendimento dos princípios que regem a vida, dos nossos objetivos, quem somos, o que estamos fazendo, né? Se você considera a reencarnação, a questão moral se coloca aí assim muito clara e limpa, né? A questão ética, moral, porque nós vamos nos deparar com os resultados do que estamos fazendo. Isso. Se isso não nos fizer pensar, pelo menos, né, que realmente o que a gente precisa fazer é pensar, refletir, começar a entender o que isso significa para nós, que consequências isso traz para o meu ato de viver, eu estar aqui no dia a dia fazendo as coisas que eu faço, né? Então, assim, a doutrina espírita veio para isso, para mudar a atitude aqui no plano encarnado, na noção das pessoas, trazer para o plano material esse é um novo paradigma, é uma outra maneira de entender a vida. Fala agora, Arlindo. E aí vamos lembrar aquilo que o Nilo chamou a atenção ainda agora, na questão 338, que a gente viu, que ele disse assim, olha, aqueles de temperamento difícil, não se fiquem tristes não, podem mudar e lá na frente atestar numa reunião como essa, olha só. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais bondoso, mais indulgente. Então, nós temos todos a oportunidade de buscar essa melhoria, porque é isso que a doutrina dos espíritos tem que seja, para nós todos, para cada um de nós. É conquistar esse avanço, é estar nessa luta. Não necessariamente conseguir naquele exato momento, mas estou como bom espírita, como verdadeiro espírita, envidando esforços para essa mudança. Quando eles são notórios, a gente já está habilitado a estar numa reunião de trabalho, porque eles, benfeitores, sabem disso, as pessoas à volta percebem isso, o teu desejo de mudança, a força que você faz para modificar as dificuldades que você já reconhece que tem. Então, isso é fundamental, é enriquecedor. Ninguém está aqui execrado porque, olha, você é do mal e vai ficar no inferno. Não, isso aqui é ascendente o tempo todo, é de crescimento, é de avanço, mas depende do desejo real de cada um de nós para essas mudanças necessárias. Então é isso. Ninguém está pronto, né? Pois é. Estamos em processo, né? Veja bem, o tempo está terminando e eu vou só repetir
o final aqui desse item 350, que é muito importante. Que importa crer na existência dos espíritos, na reencarnação e outras coisas mais, se essa crença não tornar melhor, mais bondoso, mais indulgente com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou. De nada vale essa crença. De nada vale a crença nos espíritos se essa crença que eu adotei não me tornar ou não me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Não adianta nada. A crença seria até improdutiva, que criaria, assim, fanáticos, né? E outras coisas mais. Mas, meus irmãos, o nosso tempo... Veja bem, esse capítulo 29, nós encerramos com esse vídeo as nossas reflexões sobre esse capítulo, porém, nós sugerimos que vocês leiam, principalmente médiums. Médium tem a obrigação de conhecer o livro dos médiuns. E esse capítulo 29 é riquíssimo. Ele tem muito mais coisa. Mas, como o nosso objetivo aqui é trazer algum conhecimento e despertar o interesse das pessoas para buscar o conhecimento também, né? Ele não se encerra aqui, é claro. Então, nós passamos a palavra ao Nilo para suas despedidas, depois ao Arlindo. Pois é, eu vejo assim, a doutrina espírita nos foi trazida nesse momento para nos indicar o caminho, a direção para que nos tornemos seres humanos melhores, para que estejamos aptos, com capacidade de atravessar esse processo de mudança em que estamos, que apenas começou, e possamos chegar lá do outro lado, né, na nova era, habilitados a enfrentar essa nova situação, porque ela vem exatamente traduzir, explicar todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou lá atrás, há 2000 anos. Ela vem explicar isso tudo, né? Então, ela vem traduzir aquelas mensagens, aqueles ensinamentos, explicando o porquê de cada coisa. Está tudo ali. Eu acho que o nosso trabalho realmente é esse, é de a gente se olhar, começar a identificar onde estão os nossos nós, as nossas dificuldades. A doutrina nos ajuda nisso, vai apontando. E esse trabalho é nosso. Esse trabalho é nosso. Cada um de per si, se observando, tentando descobrir as suas dificuldades para poder tentar mudar. Esse é o verdadeiro trabalho, né? É isso. E uma boa noite, então, a todos. Mais uma vez, espero que possamos ter trazido uma contribuição boa nesse sentido, para mais reflexões acerca desses temas. E até uma próxima. Uma boa noite, Jaime. Boa noite, Arlindo. Boa noite. Bom, amigos, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez. E lembrar só, né? Só lembrar a última frase lida pelo Jaime aí, desse material excelente, vamos estudar a doutrina dos espíritos, vamos estudar especialmente o livro dos médiuns, porque ele nos dá, com certeza, uma base de tranquilidade, de serenidade. Vamos estudar essa doutrina e questionar e comparar e estabelecer aquilo que Kardec fazia, essas comparações, olhar para ver, olhar mesmo. Não basta ouvir o que alguém disse, é preciso saber se isso é verdade. Então, olha com o olho de ver, busca, tenha vontade de saber, queira compreender, porque compreendendo a gente enseja essa mudança que está proposta aqui. Esse ganho vai importar mais do que crer, estabelecer essas mudanças a partir de nós. Mas para isso é preciso estudar mesmo, olhar para ver. Sem olho de ver, a gente não consegue fazer essa modificação que é em nós, não é no outro. Que do outro eu sei quantos defeitos o outro tem, mas os meus nem sempre eu tenho clareza.
Então, vamos nesse caminho que vai ser bom. Boa noite, amigos. Muito bom ter estado aqui com vocês mais uma vez. Certo. Ainda nesse item 350, para terminar, Kardec diz o seguinte: a bandeira que arvoramos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Palavras de Kardec, em torno da qual somos felizes de ver, desde já, tantos homens se juntarem em torno, em todos os pontos da Terra, porque compreendem que está nela a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o signo de uma nova era para a humanidade. Meus irmãos, como Arlindo disse, estudemos a obra kardeciana, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, a Revista Espírita, toda a obra de Kardec. Que a paz do Mestre continue a iluminar a nossa caminhada. Até breve.